Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e o vídeo de hoje é um compilado de questões que já trabalhamos em nossos vídeos de resolução de questões por banca, trabalhando a temática dos aspectos da competição e cooperação no cenário escolar. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho, e deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas. Se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, bom vídeo e bons estudos. Quarta questão, analise as tabelas A e B. Na tabela A ele fala, para que o objetivo de cada um seja alcançado, o objetivo de todos também deve sê-lo. Os jogos são divertidos para todos que têm um sentimento de vitória. Os jogadores aprendem a ter senso de unidade e a compartilhar o sucesso. O jogo é possível para todos e para cada um. O jogo é um caminho coletivo de evolução ou coevolução. E na tabela B ele fala, para que o objetivo de alguém seja alcançado, todos os outros devem ser incapazes de conseguir seus objetivos. São divertidos apenas para alguns e a maioria tem o sentimento de derrota. Os perdedores ficam de fora do jogo e simplesmente se tornam observadores. E o jogo é possível só para um ou poucos. Poucos se tornam bem-sucedidos nos jogos. E aí é uma adaptação da obra do Fábio Broto. Ao observarmos as tabelas A e B, podemos dizer que a tabela A é referente aos jogos e aí, de acordo com as características da tabela A e B, pensando principalmente aí na referência, que é o Fábio Broto, a gente vê que na tabela A, pelas características de o objetivo ser comum, de todos compartilham a vitória, o jogo é possível para todos, na tabela A vai ser... pensando aí, vão ser características do jogo cooperativo, enquanto que na tabela B, por ter essa competição, esse divertimento apenas para alguns, já que para outros o sentimento vai ser de derrota, que o jogo só é possível para poucos, acaba sendo características dos jogos competitivos. Então na tabela A seriam jogos cooperativos e na tabela B jogos competitivos. Nesse caso, como a questão está perguntando quais são as características da tabela A, nós temos então referente aos jogos cooperativos. Quarta questão, então, item C é o correto. Segunda questão. O trabalho com os diversos tipos de jogos é fundamental para a construção de um processo pedagógico potente. Assim, ao teorizar sobre jogos cooperativos, Broto reforça a existência de diversas categorias, tais como... E aí ele traz algumas classificações dos jogos cooperativos. Relembrando, quando a gente fala de classificação dos jogos cooperativos, a gente vai ter 4 classificações. A primeira delas, os jogos cooperativos sem perdedores, que é aquela em que todo mundo participa daquele jogo em busca de um objetivo coletivo em comum, uma meta coletiva comum, e aí todos juntos, sem a formação de times. A segunda classificação é os jogos de resultado coletivo, onde apesar da gente ter a formação de equipes, a gente ainda assim vai ter um objetivo comum, uma meta coletiva comum. Terceira classificação, os jogos de inversão, onde a gente vai ter ali a quebra de padrões de time fixo. Então, por exemplo, em um jogo de futsal, quando um jogador faz um gol, ele passa para a outra equipe, ou a cada certa quantidade de minutos a gente faz uma rotação de equipes, e aí dessa forma a gente vai quebrando esse padrão de time fixo e ao final ninguém sabe exatamente quem foi o vencedor e quem foi o perdedor, já que não tinha essa ideia de um padrão de um time fixo. Então os jogos de inversão também são considerados uns jogos cooperativos. E por último temos os jogos semi-cooperativos, que acaba sendo uma iniciação para os jogos cooperativos a partir dos jogos tradicionais. Então, relembrando, falando da classificação dos jogos cooperativos, são essas 4 classificações. Jogos cooperativos, jogos coletivos sem perdedores, jogos de resultado coletivo, jogos de inversão e jogos semi-cooperativos. Nesse caso, nós vamos ter também a alternativa B, a correta. Na alternativa A, ele traz bem parecidos, porém
ele traz os jogos cooperativos com perdedores, quando na verdade deveria ser jogos cooperativos sem perdedores. No item C, ele fala de jogos cooperativos sem perdedores, porém fala de jogos de resultado individual, quando seria jogo de resultado coletivo. E no item D, ele já fala jogos cooperativos com perdedores, que também é incorreto. Então, de fato, segunda questão, item B, é o correto. Segunda questão. Analise o seguinte jogo proposto por um professor na aula de educação física. Primeiro tópico. Aquele que marca um ponto para a sua equipe, em seguida muda de lado, indo para o outro time. Ao final do jogo, todos terão jogado contra todos, ora na equipe A, ora na equipe B. E, portanto, ao final do jogo, todos venceram, pois jogaram nos dois times. A descrição se refere a que espécie de jogo cooperativo, e aí tem como base a própria obra do Fábio Broto, né, dos jogos cooperativos. E aí a gente relembra, a gente inclusive já tem uma aula aqui no nosso canal trabalhando essa classificação dos jogos cooperativos. A gente destaca 4 classificações. Jogos cooperativos sem perdedores, jogos cooperativos de resultado coletivo, jogos cooperativos de inversão e jogos semi-cooperativos. Nesse caso, nessa questão, a gente vai estar falando de uma quebra de um padrão de time fixo, né? Ou seja, se determinado aluno marcar um ponto, ele passa para outra equipe. E aí, ao fim do jogo, né, todo mundo vai jogar contra todo mundo, porque não tem exatamente esse padrão de um time fixo. Se eu marco um ponto, eu vou para outro time. Então, como eu quebro esse padrão do time fixo, eu já não consigo mais identificar quem é o vencedor, quem é o perdedor, já que teve esse rodízio, já que foi quebrado esse padrão de um time fixo. Então, essa característica, né, essa definição de jogo cooperativo, a gente chama de jogos cooperativos de inversão, já que a sua principal característica é essa quebra de um padrão de time fixo. Se eu marco um ponto, eu passo para outro time. Ou então, a partir do momento que eu posso também ter uma possibilidade, né? Nessa questão, ele traz essa possibilidade de marcar um ponto e ir para outra equipe. Mas outra possibilidade também seria a cada período de tempo, né? Sei lá, a cada 1 minuto, a cada 2 minutos, um jogador passa para outro time. A gente faz essa troca. E aí, como tem essa quebra de um padrão de um time fixo, todo mundo acaba vencendo, porque eu já não consigo mais identificar quem é a equipe perdedora, quem é a equipe vencedora. Então, nesse caso, segunda questão, a alternativa D é a correta, já que são características dos jogos cooperativos de inversão. Inclusive aqui no nosso canal, relembrando, tem uma aula sobre jogos cooperativos que a gente explica direitinho cada uma dessas classificações. Se você tiver interesse, dá uma olhada nos nossos vídeos passados. Primeira questão. Nestes jogos, um time joga contra o outro, mas o resultado não é o mais importante, e sim o envolvimento no jogo e na diversão. Estes favorecem a cooperação do grupo, oferecem as mesmas oportunidades de jogar para todas as pessoas do time. Tratam-se dos jogos, e aí a gente relembra, né, a classificação dos jogos cooperativos. Nós já temos algumas aulas aqui em nosso canal, inclusive, trabalhando esses jogos cooperativos e suas respectivas classificações, e nesse caso, nessa questão específica, ele vai falar de um jogo cooperativo em que a gente tem um time jogando contra o outro, porém o resultado não é o mais importante. Então a gente vai ter um jogo cooperativo, né? O resultado não é o mais importante, mas sim o envolvimento no jogo e na diversão. Porém, nós temos a formação de equipes, nós temos um time contra o outro. Então, nesse caso, nós vamos ter, dentre as classificações dos jogos cooperativos, os jogos cooperativos de resultado coletivo. Relembrando rapidamente, nós temos nas classificações dos jogos cooperativos, jogos cooperativos sem perdedores, jogos cooperativos de resultado coletivo, jogos cooperativos de inversão e jogos semi-cooperativos. Essas são as 4 principais classificações dos jogos cooperativos. Nesse caso específico, nós vamos ter os jogos cooperativos de resultado coletivo, já que se formam equipes, né? A gente vai ter uma equipe contra a outra, porém o resultado é incomum. A gente vai ter uma meta coletiva comum, mesmo formando equipes. Então, nesse caso, a alternativa C é a correta, jogos cooperativos de resultado coletivo. A gente forma equipes, porém o objetivo ainda é comum, a meta coletiva comum. Segunda questão.
A competição é parte integrante dos jogos e deve ser direcionada para ações de aprendizagem e de valores humanos. No que tange aos valores a serem trabalhados nos jogos competitivos, assinale a alternativa correta. E aí é uma questão interessante, porque quando a gente fala de competição e cooperação no aspecto escolar, né, na educação física, normalmente a gente vai encontrar questões relacionadas aos jogos cooperativos, as características dos jogos cooperativos, as classificações dos jogos cooperativos, e essa questão aqui ela trabalha a temática de competição e cooperação, porém trabalhando os valores a serem trabalhados nos jogos competitivos. Então é uma questão interessante. Então vamos lá. No item A, ele fala que são valores a serem trabalhados nos jogos competitivos as dimensões como ganhar e perder, sucesso e insucesso, rejeição e aceitação, controle da ansiedade, amizade e respeito pelo adversário. E aí, de fato, nós já temos a alternativa correta dessa segunda questão. Nos jogos cooperativos, é muito mais fácil a gente identificar as suas características, os seus valores, né? Já que todo mundo joga com todo mundo, buscando uma meta coletiva comum, não tem exatamente perdedores. Então, os jogos cooperativos é realmente mais fácil da gente identificar valores a serem trabalhados. Porém, nos jogos competitivos, a gente também pode trabalhá-los na escola, pensando exatamente nesses valores que o item A traz, né? Trabalhar dimensões como ganhar e perder, como lidar com a derrota, trabalhar essas questões de sucesso e insucesso, que em alguns momentos a gente vai conseguir a vitória, porém, às vezes, o nosso adversário vai alcançá-la, e isso é normal do jogo, né? Em alguns momentos a gente ganha, outros momentos a gente perde, e isso é transportado também para situações da vida. A rejeição e aceitação, o controle da ansiedade nessa competição, a amizade, o respeito pelo adversário, né? Respeitar aquele adversário que você jogou contra, que naquele momento ali do jogo, de fato, vocês eram adversários, mas depois que encerra o jogo, vocês voltam à amizade de forma normal, né? Então, de fato, jogos competitivos podem ser trabalhados na escola, pensando aí também nesses valores. Então, a alternativa A, de fato, já é a correta. No item B, ele fala que os valores deveriam ser os aspectos da motricidade, como equilíbrio, lateralidade, acuidade visual e agilidade, com o intuito de melhora das capacidades competitivas. Na verdade, não são valores a serem trabalhados, né? O aspecto da motricidade, como equilíbrio, lateralidade, acuidade visual e agilidade, não são exatamente valores que os jogos competitivos trazem. São capacidades motoras, de fato, né? São algumas características motoras, e não exatamente valores que os jogos competitivos vão poder trabalhar. No item C, fala não discutir acerca de derrota a fim de evitar desânimo e abandono das atividades desportivas. Na verdade, é o oposto, né? Nos jogos competitivos, a gente consegue trabalhar essa ideia da vitória e da derrota, né? Que em alguns momentos a gente vai ganhar, em alguns momentos a gente vai perder, e está tudo bem. A ideia é justamente trabalhar como lidar com essa derrota e como lidar com os momentos de vitória também. No item D, dimensões socioafetivas, como, por exemplo, o entendimento da vitória como o principal meio de sucesso e aceitação. E aí é falso, né? A ideia de se trabalhar jogos competitivos não é exacerbar essa ideia da vitória a qualquer custo, né? A vitória como o principal meio do sucesso, mas sim trabalhar essas questões de vitória e derrota, sucesso e insucesso e assim por diante. Item E, fatores do desempenho atlético, como força, resistência muscular e capacidade aeróbia, entra no mesmo aspecto do item B, que na verdade não são valores a serem trabalhados, mas sim capacidades motoras. Não está correto justamente porque não são valores a serem trabalhados, como o próprio item A traz. Então, segunda questão, de fato, item A é o correto. Quarta questão, Soller afirma que competir e cooperar são possibilidades de agir e ser no mundo, e denuncia o equívoco quando associamos simplesmente o jogo à competição. Os jogos cooperativos são divididos em categorias, adequando-se ao grupo que se propõe a jogar. Uma das categorias é a D, e aí quando a gente fala de jogos cooperativos, a gente inclusive tem uma aula sobre jogos cooperativos aqui no nosso canal. Eles vão ter 4 classificações: os jogos cooperativos de resultado coletivo, os jogos cooperativos sem perdedores, os jogos de inversão e os jogos semi-cooperativos. Então essas são as 4 classificações dos jogos cooperativos.
Na alternativa, ele vai falar de jogos de inclusão, não fazem parte, né, esses jogos de inclusão não fazem parte dos jogos cooperativos. No item B, jogos de inversão, sim, fazem parte da classificação dos jogos cooperativos. E esses jogos de inversão são aqueles jogos em que a gente quebra o padrão de um time fixo, né? Então, por exemplo, em um jogo de futsal, quando um jogador faz o gol, ele passa para o outro time. E aí é um jogo de inversão. A gente não vai ter vencedores nem perdedores, porque a gente quebra esse padrão de time fixo e a gente não sabe mais em qual equipe a gente participa, né? Como tem essa rotatividade dos times, das equipes, a gente vai ter essa quebra do padrão do time fixo e a gente não consegue mais se identificar quem é vencedor, quem é perdedor. Então, por isso, os jogos de inversão são também parte dos jogos cooperativos. Atenção e ação individual também não fazem parte dos jogos cooperativos, e na alternativa L ele fala em semi-competição, quando na verdade seriam jogos semi-cooperativos. Então, nesse caso, quarta questão de fato, item B é o correto. Lembrando, se tiver interesse em saber mais sobre essas classificações dos jogos cooperativos, dá uma olhada na aula aqui do nosso canal sobre essa temática. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail contato@concursocdfísica.com ou pelo nosso Instagram @concursocdfísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.